Vamos agora treinando com questões desde bancas mais tranquilas, fechando aí com, sempre como a gente faz, tá? Fechando aí com desde Sesgran Rio, Vunesp, até FGV e CESP, tá bom? Então vamos embora lá, questão 1. No texto 2, a palavra ou expressão que completa sintaticamente o verbo avistara no período, além do mais, não seriam aquelas aves as mesmas que havia menos de 3 anos, ao navegar por águas destas latitudes, o grande Vasco da Gama também avistara? Isso é Sesgran Rio, ó que maldosa. Bom, aqui estava o quê? Primeira coisa que você tinha que fazer é o seguinte, ó, não seriam aquelas aves as mesmas que... Primeiro passo é isolar, por isso que eu te dou lá aquelas instruções. Isolar a oração adjetiva e destacar o quê? Porque senão você não vai conseguir. Até porque quando você olha as opções que a banca te deu, você vê que o que também pode estar nessa análise sintática. Então vamos embora classificar logo esse que. Entendeu? Ele é uma das opções, eu tenho que saber a função dele. Para saber a função do que, a gente já sabe o que fazer, ó. Isola a oração e sublinha o que. O que está retomando esse mesmas? As mesmas. Mesmas é um pronome. Sabia que mesmas é pronome? Pronome demonstrativo. O mesmo, mesma, são pronomes que podem ser demonstrativos, porque eles apontam. É como se eu dissesse, não seriam aquelas aves, aquelas que havia menos de 3 anos, o grande Vasco da Gama também avistara? Então, esse aqui está retomando mesmas, as mesmas, tá bom? Pronto. Agora que o que retomou as mesmas, agora que você está vendo, o próximo passo qual é? Então, ó, primeiro passo é destacar o que. Segundo passo, pronto, substituir o que pelo antecedente dele. E o terceiro passo, colocar a frase na ordem direta. É isso que você vai fazer. Só que quando a gente coloca na ordem direta, por que essa questão está horrorosa? Porque você tá vendo isso aqui? Havia, tá vendo isso aqui, ó? Faça isso que eu tô fazendo, ó. Havia menos de 3 anos. É um adjunto adverbial. Ao navegar por águas destas latitudes, é outro adjunto adverbial. Que não vieram entre vírgulas. E que deveriam vir entre vírgulas, porque estão sob forma de oração. O fato de não haver essas vírgulas é que complicou a análise dessa frase. Quer ver? Eu vou colocar as vírgulas para você ver como fica melhor, ó. As mesmas que, vírgula, havia menos de 3 anos, vírgula, ao navegar por águas destas latitudes, vírgula, o grande Vasco da Gama também avistara. Então, a banca malvada, o que ela fez? Ela se aproveitou de um período em que as vírgulas não tinham sido utilizadas e que deveriam ter sido utilizadas. Por que as vírgulas deveriam ter sido utilizadas aí? Porque você tem orações intercaladas, adverbiais temporais. Oração adverbial intercalada, vírgula obrigatória. O autor mandou mal. Quem escreveu isso aí mandou mal, não usou. Aí a banca se aproveitou disso para confundir o candidato. Ou ela mesma tirou as vírgulas, né? Se o texto foi adaptado. E aí foi muita maldade, porque aí você tinha que colocar, você tinha que perceber que eram orações intercaladas que estavam equivocadamente sem vírgulas, não estavam entre vírgulas, e aí colocou entre vírgulas, agora a sua vida melhora, ó. Pronto, eu vou ao verbo, vou colocar na ordem direta, ó, SVC. Vamos, como você sempre faz, como eu te ensinei, ó. O grande Vasco da Gama, sujeito, avistara, verbo transitivo direto, esse que está retomando as mesmas. O grande Vasco da Gama avistara, ó, o grande, vou escrever aqui, só adaptando aqui para você entender, ó. O grande Vasco da Gama ficaria assim na ordem direta. Avistara. Pronto, agora substitua o que por as mesmas? As mesmas. Pronto, você fez aquele passo a passo. Quem avista alguma coisa, as mesmas, objeto direto. A banca queria a palavra que completasse sintaticamente o verbo avistara. Resposta, letra A. Entendeu? Adriana, eu marquei a C, minha filha, tive recaída.
Quem marcou a C foi pura recaída, porque esqueceu aquele lembrete que eu acabei de falar. Olha a recaída aí na primeira questão. Ó, não pode ter recaída porque você ainda está na primeira. Se você tiver recaída quando chegar à 10ª, eu vou entender. Mas você ainda está na primeira questão. E tem que estar martelando na sua mente aquela dica que eu dei. Não confunda a função sintática do relativo com a função sintática do antecedente dele na oração principal. O relativo, olhe para cá, o relativo é que é objeto direto, entendeu? E as mesmas, não, as mesmas não, cada um na sua, repita comigo, cada um na sua. O as mesmas está lá na outra oração, entendeu? O as mesmas é predicativo do sujeito. Olha isso, ó. As mesmas é predicativo do sujeito. O sujeito é as aves. Aquelas aves seriam as mesmas. Então, não vá dizer que as mesmas é o objeto direto, porque as mesmas, cada um na sua oração. As mesmas é predicativo do sujeito. Entendeu? Tá? Alguém perdido? Não é possível que alguém esteja perdido. Adriana, minha filha, eu estou entrando em pânico. Não, olhe para cá. Eu te ensinei em 3 passos. Quais são os 3 passos? Está entrando em pânico? Volte à frase. Volte ao passo a passo. Daqui a pouquinho você tem que ter internalizado isso. Primeira questão dá pânico, ainda mais que foi dificílima, mas daqui a pouco você internaliza. A gente está estudando função sintática do pronome relativo. E eu estou te ensinando a identificar a função sintática do relativo com esses 3 passos. Printa isso daí, porque eu estou usando os 3 passos nas questões. Vou fazer outra com você, porque daqui a pouco você internaliza e não fica mais em pânico. Questão 2. Questão 2, a banca diz. Vamos aqui a questão, ó. Essa casa, cuja porta protetora eu tranco tão bem, essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Então, a banca pediu que o candidato relesse esta passagem do texto. Aí ela diz, agora, analise a estrutura que está na base da passagem transcrita, para assinalar a alternativa que contenha um sintagma destacado com a mesma função sintática no contexto em que aparece da palavra que em destaque acima. A banca fez várias firulas para perguntar uma coisa só. Qual é a função sintática desse que? Qual é a função sintática do que? É isso que ela quer. Você tem que saber a função sintática do que para depois achar, entre as alternativas, uma palavra que tenha a mesma função. Então, agora, você vai achar a função sintática do que olhando para aqueles 3 passos que eu te ensinei. Tudo bem? Primeiro passo, eu quero saber a função do que. Adriana, por que eu quero saber a função do que, minha filha? Porque a banca está dizendo, mesma função sintática da palavra que. Então, você tem de achar a função do que, tá bom? Então, primeiro passo, destacar o que e isolar a oração adjetiva. Isolar porque você vai fazer a análise só olhando para ela. Segundo passo, substituir o que pelo antecedente dele. Então, qual é o antecedente? O que está retomando? É para achar o referente do que? O antecedente do que? Isso você tem que saber fazer, porque isso cai geral nas provas. Então, você já tem que estar craque nisso. Esse que está retomando o que? Leia aqui comigo. Adriana, eu não sei nem achar o referente do que, minha filha, estou perdido. Para você achar o referente do que, você vai buscar um substantivo que ele esteja retomando. Ó, leia aqui comigo. Essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Esse que está retomando a ventania, de primeira ventania, porque é a primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Pronto, então agora já achei o referente do que? Ventania. Vou substituir o que por ventania, entendeu? Que é o segundo passo. Substituir o que por ventania. E o terceiro passo, colocar a frase na ordem direta. Como é que vai ficar? Vou fazer aqui em cima, ó. Substituindo o que por ventania, vai ficar a primeira ventania. E agora, ó, coloca o resto da frase. A primeira ventania fará voar, blá, 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 blá.
Pronto, a primeira ventania é o que em relação ao fará voar? É fará voar. É o que em relação ao fará voar? O que é que fará voar? A primeira ventania. Quem é que fará voar? Sujeito. A primeira ventania é sujeito. Entendeu? É sujeito nessa oração, tá? Depois, no final, eu volto para quem ainda não entendeu a questão 1. É que a questão 1 foi a pior de todas, foi um tapa na cara, né? Então, depois de você passar por outras questões, a gente volta, lembrem-me de voltar à questão 1, que você vai ver como a questão 1 foi fácil. Não foi fácil, mas como vai ficar mais fácil, tá? Então, venha comigo, ó. A primeira ventania fará voar. Quem é que fará voar? A primeira ventania, sujeito. Pronto, agora é só você achar uma alternativa em que a expressão grifada tem a mesma função sintática. A letra A, você já vê que não é porque está com preposição, entendeu? Se está com preposição, tem cheiro de circunstância, não é sujeito. Isso é uma coisa que eu venho te ensinando, que isso resolve tua vida nas questões. Se você vir que há uma preposição aí, não há sujeito nessa. Isso aqui não pode ser sujeito. Então, isso aqui é uma adjunta adverbial, entendeu? Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro, com alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta. Esse no terceiro é uma adjunta adverbial. É como se ele dissesse, quando vem o terceiro tiro, me deixa alerta. Quando acontece o terceiro tiro? Adjunta adverbial de tempo. Estou aproveitando e fazendo aqui a análise das frases para você ficar mais esperto. Vem, B. A letra B quer saber se isso aqui é sujeito. Tá, Adriana, eu não sei, eu sou daquelas pessoas que se perdem. Quando você se perder, vá ao verbo, sempre ao verbo. Repita comigo, o verbo é o início da análise, o verbo é a base de tudo. Vou ao verbo. Eu não exerça. Quem exerce, exerce alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Então, a minha revolta é o objeto direto, não é a letra B. Entendeu? Sempre no desespero, vá ao verbo. Repita isso para você não esquecer mais. No desespero, vá ao verbo. Letra C, Adriana, tô desesperado na letra C. Vá ao verbo. Vá ao verbo e comece a análise por ele. Tudo que nele foi violência é em nós furtivo. Tá, eu tenho dois verbos aqui, vamos embora então fazer a análise aqui para saber o que é esse tudo. Tudo o que nele foi violência. Vamos lá. Nesse caso, há dois em negrito, o tudo e o o. Tá, eu vou colocar os dois juntos, ó. Tudo o que nele foi violência é em nós furtivo. O que é furtivo? Vai esse verbo que você vai entender o que é o tudo. Tudo aquilo é em nós furtivo. Tudo aquilo é. Esse o é igual àquilo. O o, não se assuste com o. O o, você sempre troca por aquilo. Tudo aquilo é em nós furtivo. Pronto. O que é furtivo? Tudo aquilo. É sujeito do é furtivo. A banca queria sujeito. Achamos. Resposta letra C. Agora olhe para mim, olhe para mim. Eu vou separar o tudo do o. Não precisaria fazer isso para matar a questão. Tanto é que eu não fiz e resolvi a questão aqui para você. Você viu que o tudo o é sujeito do é. Só que havia um que nele ali. Rapidinho, só vou fazer a separação, não entre em pânico, mas caso você tenha feito aí, você vai ver como é que se você fez certinho. Presta atenção. Esse tudo o é sujeito, mas veja, eu posso separar, ó, eu posso fazer assim, ó, tudo o que nele foi violência. Peraí, deixa eu fazer aqui, ó, a barrinha tá errada. Por que eu não tô conseguindo apagar? Pronto. Tudo o que nele foi violência é em nós furtivo. Eu poderia separar o tudo o dessa oração, que nele foi violência. Por que eu estou falando isso? Por que separar? Porque havia uma oração adjetiva aqui no meio. Você não precisaria, mas eu fiz. Por quê? Porque esse que nele foi violência é uma oração adjetiva restritiva que estava ali intercalando o sujeito e o verbo. Isso pode ter prejudicado a sua análise. Então, agora eu separei para você. E aí ficaria, tudo aquilo é em nós furtivo. E esse que nele foi violência é um que está retomando o
Esse que retoma o O. Tudo bem? Esse O é igual àquilo, não é? Então, esse que retoma o O. Eu aproveito para dar a função do que. A banca não pediu a função do que. Eu é que vou dar, porque você está treinando isso e você está virando o monstro da análise. Então, ó, esse que retoma o O. Ó, aquilo foi violência. Esse que é sujeito do foi. Esse que é sujeito do foi, porque ele está substituindo aquilo. Ó. Aquilo foi violência. Ele é o que, a banca não pediu a função do que. Mas se ela tivesse pedido, ele também é sujeito. Só que o tudo o também é sujeito do é. Tudo aquilo é. O mais importante nessa questão, eu fiz a análise porque você pode querer fazer e tê-la anotada. Mas o mais importante dessa questão, veja a parte prática da questão, era você achar esse tudo o como sujeito. E toda vez que você vira um o, troque por aquilo, porque senão a frase fica indigesta. Você não entende, você não consegue digerir aquilo ali. Então você vai trocar o o por aquilo, tudo aquilo. Fica muito mais fácil. Quando você troca o o por aquilo, dá para ver que ele é sujeito do é. Resposta, letra C, tá bom? Mas eu aproveitei aqui e isolei a oração adjetiva para achar a função do que, tá bom? Adriana, e o em nós? Em nós aqui é adjunto adverbial de lugar, né? É onde? Em nós, dentro de nós. Bora lá, letra D. Na letra D, o onde, lembre que a banca pedia um sujeito, ela trazia um sujeito e pedia um outro sujeito. Na letra D, o onde não pode ser sujeito, porque traz ideia, cheiro de circunstância. Olhe para mim, olhe para mim. Quando há um cheiro de circunstância, é adjunto adverbial. Por que eu fico sempre no seu pé para você sentir os cheiros de circunstância? Cheiro de circunstância. Não é por nada, é porque se você sentir esse cheiro, dá para ver que é adjunto adverbial, entendeu? O cheiro de circunstância mostra que é adjunto adverbial. Então, ó, olhe para mim, ó. Esse homem morto, onde a grama de rádio se incendiara. Esse onde, ó, vou ler no início para você entender o que ele estava querendo dizer, ó. Feito doidos, nós o conhecemos. A esse homem morto, onde a grama de rádio se incendiara. O onde está retomando o homem morto. É um pronome relativo que retoma homem, porque a grama de rádio se incendiara no homem morto. Isso é meio louco nesse texto aí. Se incendiara no homem morto. É adjunto adverbial de lugar. Presta atenção. Não poderia ser sujeito porque traz ideia de lugar. É adjunto adverbial de lugar. É um pronome relativo na função de adjunto adverbial de lugar. Tá bom? E na letra E, vem, ó. Ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular. Um longamente guardado. Esse um longamente guardado, concorda que está explicando o crime particular? O seu crime particular é como se ele dissesse um crime longamente guardado. Como é que é o nome desse termo que vem isolado por vírgula que explica o outro? Você conhece isso? É o aposto explicativo. Não é sujeito, é o aposto, tá bom? Então vamos embora lá. Vem, ó, resposta letra C. Vem comigo, questão 3. Daqui a pouco, então, o que a gente está estudando? A gente está estudando a função do quê? Daqui a pouco a gente vai estudar, vai começar a função do C, as classificações do C. O C, pronome passivador, o C, índice de indeterminação do sujeito, o C, PIV, parte integrante do verbo, o CPA. Então, é o que vem pela frente. A gente está finalizando o que aqui no nosso extensivo, tá bom? Então, na questão 3, FGV, a banca pede, assinale a alternativa em que o termo não exerça a mesma função sintática que os demais. Ou seja, a banca está dizendo que todos têm a mesma função, um não tem. Então, vamos embora lá, ó, bora lá. Agora começa a subir a ladeira. Ó, agora começa a subir para o topo, pegando banca mais difícil aí, vem. A gente tem que saber a função desse que aqui. Vamos embora primeiro ver a função desse que. Esse que, vamos ver o que é esse que. Ó, primeiro que ele é pronome relativo. Como é que eu sei que esse que é relativo mesmo, Adriana? Tô tendo recaída, minha filha. Como é que eu sei que esse que é relativo? Vem comigo, ó. Ele tem uma espelunca perto da Madeleine,
que pega todos os americanos bêbados, que o Harris Barr expulsa. Então, esse que está retomando a espelunca, né? Porque a espelunca dele não é a Madeleine, não, é a espelunca. Ó, deixa eu só te mostrar aqui. O que eu estou fazendo aqui com você? Achar o referente do quê? Como é que eu faço para achar o referente do quê? Isso depende sempre do contexto. É para ler o que vem depois. O que vem depois salva. Então, toda vez que você tiver que fazer isso que eu estou fazendo aqui com você agora no vídeo, para saber o que retoma, porque o que pode estar retomando Madeleine, pode estar retomando espelunca, pode estar retomando Paris, ele pode retomar qualquer substantivo, não dá para saber assim. Como é que a gente vai saber? Lendo o que vem depois. Esse é o primeiro grande desafio das questões. O que esse que retoma? Peraí, eu vou ler. Ele está falando de quê? Ó, ele tem uma espelunca perto da Madeleine, que pega todos os americanos bêbados que Harris Barr expulsa. Está com 70 anos, mas não parece ter mais 69. Ele está falando de uma pessoa e a espelunca, que pelo jeito é um bar aí, que ele tem. Porque a espelunca pega todos os americanos que o outro bar expulsa, entendeu? Então, para eu saber o que retoma, eu tenho de olhar o que vem depois, no contexto. Beleza, esse que retoma espelunca. Dri, por que eu tenho que saber o que retoma? Bom, primeiro, você está vendo que ele é um pronome relativo, retomando espelunca, e agora você tem que saber a função sintática dele. Para eu saber a função sintática dele, eu vou substituir o que por espelunca. É assim que eu te ensinei. Ó, primeiro passo, substituir o que pelo antecedente. Segundo passo, isolar a oração adjetiva. E terceiro passo, colocar na ordem direta. Ó, esse que não está retomando espelunca? A espelunca pega todos os americanos bêbados. A espelunca pega. A espelunca pega. Sujeito. Esse que é sujeito do pega. A espelunca, desse cara aqui, pega todos os americanos bêbados. Tudo bem? Pronto, então o primeiro que é sujeito. Agora vamos ver o segundo que. Bora ver aqui o segundo que. Que o Harris Barr expulsa. Bora. Qual é a classe gramatical do que? Qual é a classificação do que? Esse que é o que? Bom, para eu saber o que ele é, peraí que eu vou ver, ó. Pega todos os americanos bêbados que o Harris Barr expulsa. Esse que é PR, porque ele está retomando americanos bêbados. Ele retoma os americanos bêbados. Pronome relativo. Os quais. Posso trocar por os quais. Agora eu vou saber a função sintática dele. Qual é a função sintática dele? Vem, ó. O Harris Barr expulsa. Ó, para eu saber a função do que, eu vou substituir o que pelos americanos bêbados, que é o antecedente dele. Como é que vai ficar a frase? Ó, coloque a frase na ordem direta. Vai ficar: o Harris Barr expulsa os americanos. O Harris Barr expulsa. Quem expulsa, expulsa alguém. Esse que é o objeto direto. Tá comigo? Show. Então, ó, o primeiro que é sujeito, o segundo é objeto direto. A gente tem de marcar, isso é bem FGV, aquela função que seja diferente. Então, vamos embora lá. Vamos embora ver a função dos outros, ó. Não havia mais lugar. O verbo haver, bora, ó, olhe para mim, olhe para mim. O primeiro era sujeito, o segundo era objeto direto. Agora eu tenho que saber a função da palavra lugar, na linha 6. Vem comigo, ó. Não havia mais lugar. O verbo haver é VTD, é transitivo direto, vem seguido do seu objeto direto. Putz, a gente está matando a questão, porque era para achar a que fosse diferente. Mas vamos embora, vamos ver as outras, ó. Função do que fosse Rick, função do que fosse Rick, ó. Olhe para cá, que fosse Rick. Leia aqui desde o início, ó. A princípio, ele negou que fosse Rick. Ó, olhe para mim. Adriana, não sei por onde começar. Comece pelo verbo. Quem nega, nega alguma coisa. Negou isso, objeto direto. Que fosse Rick, objeto direto. Bora lá, bora lá. Agora, o seu, vem, ó. O seu. Adriana, minha filha, não sei por onde começar. No desespero, vá ao verbo. Tinha que escolher, é a locução verbal. Vá ao verbo para saber a função sintática, ó. Tinha que escolher, é a locução verbal. Quem escolhe, escolhe alguma coisa. O seu, objeto direto. Escolher é VTD, o seu é OD. Escolher o quê? O seu. Todos eram ODs,
escolher alguma coisa, né? Escolher o seu. O único que não era o AD era a letra A. Entendeu? Bora lá, questão 4. Questão 4, a gente está finalizando o que? Depois a gente vai no sprint final só com assertivas do CESP. Só assertivas do CESP. E depois vem o C. Então vem, questão 4. De novo, FGV é uma luta sempre, né? Leia aqui comigo, ó. Tenho comentado aqui na Folha, em diversas crônicas, os usos da internet, que se ressente ainda da falta de uma legislação específica que coíba não somente os usos, mas abusos deste importante e eficaz veículo de comunicação. Sobre as ocorrências do vocábulo que, nesse segmento do texto, é correto afirmar que são pronomes relativos com o mesmo antecedente, são classes diferentes, diferentes funções. Então, vamos embora. Primeira coisa que você vai fazer é identificar a classe do que? Dos dois que's. Qual é a classe gramatical desses que's? Classificação, eles são o quê? Pronomes, conjunções, o que eles são? Então, ó, tenho comentado aqui na Folha os usos da internet que se ressente. Esse que está retomando. Se retoma é PR. Pronome relativo. Vamos ver o que ele retoma? Para saber o que ele retoma, para saber o referente, o que vem depois salva. Não esqueça isso. Agora eu quero saber o que retoma, porque a banca também pergunta se eles têm o mesmo antecedente. Bom, esse primeiro que é PR. Para saber o que ele retoma, eu olho para o que vem depois. O que vem depois salva. Quem é que se ressente? Quem é que se ressente? Esse que está retomando usos ou está retomando internet? Está retomando... Ó, olhe para mim, olhe para mim. Quando a gente olha assim, parece que ele está retomando usos, porque o núcleo é usos da internet, o núcleo da expressão antecedente. Só que quando a gente olha o que vem depois, a gente vê que ele não está retomando usos da internet, não. Esse que, tá vendo que ele está ligado a verbo no singular se ressente? Então, ele não pode estar retomando usos. Porque senão ele diria usos que se ressentem, entendeu? Então, para saber o referente do que, o que vem depois salva. Esse que retoma a internet. Então, o antecedente do primeiro que é internet. Tudo bem? Vamos aproveitar e ver a função sintática dele? Bom, a função sintática dele eu também já te ensinei. É só ver, ó, vou substituir o que por internet. Vou substituir o que por internet. Vá, substitua o que por internet e coloque essa frase na ordem direta. Ela já está na ordem direta. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. A internet, vou escrever aqui, ó. A internet se ressente. Quem é que se ressente? A internet. Então, esse que é sujeito. Pronto. O primeiro que é sujeito que está retomando internet. Tudo bem? Tranquilo? Agora eu vou para o segundo que. Vamos lá. Falta de uma legislação específica que coíba. Qual é a classe gramatical desse que? Qual é a classe desse que? Esse que, ele está retomando, se ele retoma, ele é pronome relativo. Como é que eu faço para ver? Ó? Falta de uma legislação específica que coíba. Sim, ele está retomando. Está retomando, então ele é PR. Tá, agora vamos achar o antecedente do que? Para achar o antecedente do que, sempre vai rolar a dúvida. Por quê? Porque ele... Olhe para mim, olhe para mim. O que retoma? Substantivo. Ele retoma um substantivo ou um pronome. E quando você estiver lá fazendo a questão, você vai ver que há mais de um substantivo aí que pode ser a resposta. Ele pode estar retomando falta, ele pode estar retomando legislação. Sempre vai rolar a dúvida. Será que ele está retomando falta? Falta de uma legislação? Ou será que ele está retomando legislação? Então, é assim que você faz a questão. Quando você tiver dúvida do antecedente do que, o que vem depois salva, porque é o que a gente chama de progressividade textual. É a progressividade textual que vai te ajudar. Ó, leia o que vem depois. Coíba não somente os usos, mas abusos. Então, quem é que coíbe os usos e abusos? É a falta ou é a legislação? É a legislação. Matei. Esse que está retomando legislação. Tá bom, então, ó, achei a classe do que, achei o referente do que, agora eu vou achar a função sintática do que. Para eu achar a função do que, eu substituo o que pelo antecedente dele. Como é que vai ficar?
legislação coíba. O que é que vai coibir? A legislação, sujeito. Pronto, agora estamos preparados para marcarmos a alternativa correta. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, o que retoma a legislação e o que é sujeito. A legislação é que vai coibir. Esse que é sujeito de coibir. Pronto, agora, vamos lá. Letra A. São pronomes relativos com o mesmo antecedente? Não, são pronomes relativos sim, mas não possuem o mesmo antecedente. O primeiro antecedente é internet e o segundo antecedente é legislação. B. Exemplificam classes gramaticais diferentes? Não, são da mesma classe. Os dois Qs são PRs, são pronomes relativos. C. Mostram diferentes funções sintáticas? Não, não são diferentes funções. Os dois são sujeitos, por isso não é a C. D. São da mesma classe gramatical? Sim, PR. E da mesma função sintática? Sim, sujeito. Resposta, letra D. Entendeu? Agora, olha aqui, olha aqui. Iniciam o mesmo tipo de oração subordinada? Iniciam o mesmo tipo de oração subordinada? Espera aí que eu vou apagar para você enxergar. Ó, vou apagar para você enxergar. Presta atenção. No primeiro que havia vírgula. Ó, havia vírgula. Se havia vírgula, a primeira oração é oração subordinada adjetiva explicativa. Eu estou explicando que a internet se ressente. Na segunda oração, tá vendo aqui, ó, antes do que, a vírgula antes do que? Não. Então, a segunda é oração subordinada adjetiva restritiva. Quando a banca pergunta se iniciam o mesmo tipo de oração, não, por isso está errada. Uma é explicativa, a outra é restritiva. Pegou o raciocínio? Por isso, resposta letra D. Tranquilo? Foi? Olhe para mim, olhe para mim. Agora, nós vamos fechar o quê? Treinando com o vídeo final. Questões da banca assertivas da banca Sebrasp. Vamos lá.